A graça e a paz, amados, uma boa tarde, início de noite. Aqui quem está falando é o seminarista Maurício. Estamos no programa Instituto Calvino, programa esse patrocinado pela Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, Rua Xingu, número 112, também pela Igreja Presbiteriana do Embu, que fica na Rua Santa Catarina, número 715, lá no alto do Jardim Silvia. A igreja lá do Jardim Silvia fica próxima ao centro, coladinho ao centro, e aqui a do Novo Campo Limpo fica na parte de baixo ali do Novo Campo Limpo, logo depois da Igreja São Gabriel ali, na rota dos ônibus, Rua Xingu, tá bom? As nossas igrejas têm a presidência do pastor Simão No, já nosso pastor há mais de 20 anos, graças a Deus, é o fundador das duas congregações, é o nosso esteio, é aquele que patrocina, que nos incentiva. Eu estou falando direto da Rádio Fonte Vida 87.5 FM, site www.fontevida.com.br, e-mail fonteevida@yahoo.com.br, telefones 4203-4009, repetindo, 4203-4009, e o WhatsApp 940-46-8472. Meus irmãos, nós estamos de volta aqui. O Fernando está com alguns problemas profissionais, algumas situações do trabalho dele, não está podendo vir, mas assim que ele se desembaraçar, ele vai estar conosco sim. Uma outra coisa que eu quero passar para os irmãos, antes da gente entrar na oração e na palavra, a partir do dia 6 de fevereiro, 6/2, o nosso programa será feito aos sábados às 14 horas. Já está tudo acertado, é uma questão de data aqui que nós estamos atrapalhados, então nós vamos precisar mudar o dia e o horário. Vamos precisar mudar o dia e o horário, então nós vamos avisar esse programa e outro programa para começarmos depois. Meus irmãos, eu quero mandar um abraço especial hoje para os irmãos da igreja, irmão Charles, irmão Marinéia, irmão Manuel, a irmã Delfina, o Fernando e sua família, a sua esposa Deise e seus filhos, o Danilo, o Romário, a Caroline, a irmã Siloé, a irmã Laurentina, que ainda não voltou para o nosso meio depois que o presbítero Pedro faleceu, mas estamos orando para que ela seja restituída, os seus filhos, vamos orar pela família deles, para Deus entrar com conforto. Eu quero mandar um abraço para os irmãos do Jardim Silvia, irmão Pedro, irmã Cibele, irmão Manuel, irmã Raquel, a sua mãe, a Kelly, o evangelista e pastor, praticamente pastor, Hildebrando, sua esposa Vera, nossa professora da Escola Dominical Infantil, a líder da Escola Dominical Infantil. Nós estamos retomando o trabalho pela misericórdia de Deus, e eu quero mandar um abraço especial para minha tia, Dona Rosa. Dona Rosa é uma guerreira de oração, é uma serva fiel do Deus Altíssimo. Hoje ela ganhou um rádio de presente
e por esse rádio ela vai poder voltar a acompanhar os programas da Rádio Fonte Vida, tá bom? Eu quero hoje fazer uma oração, mais tarde eu vou fazer, e depois ler um trecho da palavra. Meus irmãos, eu quero pedir primeiro pelo conforto da família do presbítero Pedro. O presbítero Pedro faleceu há pouco mais de um mês. Tá fazendo muita falta pra gente, com certeza está fazendo muita falta para sua família. E o conforto que a gente pode oferecer é o mais precioso, é a oração, a intercessão junto a Deus para que Ele cure as feridas. Também quero pedir, quero orar pela minha namorada Maria de Fátima, que está acometida pelo Covid, tá em casa, tá bem, mas inspira cuidados. Pelas autoridades do Brasil, do Estado, do município, para que Deus entre com sabedoria, com direção, pelos enfermos do Covid, muita gente perdendo a vida, muita gente sofrendo, muita gente sendo afetada em vários níveis, em vários aspectos da sua vida, e só quem pode entrar com os recursos definitivos nessa situação é o Senhor. Então a nossa boca tem que estar aberta e clamando a Ele para que Ele venha nos socorrer, tá bom? Eu vou fazer oração, peço que os irmãos me acompanhem e depois eu entro com a leitura, com o estudo da palavra aqui e a gente vai tocando o programa, tá bom? Senhor, graças te damos, meu Pai, por esse programa, graças te damos por essa oportunidade, graças te damos pelo Senhor ter nos trazido novamente aqui, para que possamos falar das coisas de Ti, falar de Ti, apresentar a Tua perspectiva para os homens, Senhor. Senhor, já apresentamos algumas coisas que nós estamos necessitando, e o crente necessitado, ele tem que saber a quem ele recorre. O crente necessitado não vai ao banco, o crente necessitado não vai ao amigo, o crente necessitado não vai a recursos findáveis. O crente necessitado recorre ao Senhor, recorre no nome de Jesus, em quem intercede nas histórias, nas vidas, nas nações, nos tempos e fora de tempo, Senhor. Senhor, nós estamos dirigindo as nossas petições a Ti. Nós estamos pedindo que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos agracie, que o Senhor tome a direção desse programa, tome a direção da nossa vida, tome a direção da nossa carreira espiritual, Senhor. Senhor, sem Ti, nós não podemos fazer nada. Sem Tu, Senhor, nós não podemos sequer levantar nossos pés. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos socorrer, nos ajudar, nos capacitar, nos manter dignos de Ti, Senhor. Quem precisa de dignidade somos nós. O Senhor é o Altíssimo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o soberano de todos os tempos. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda as autoridades, ajuda o Brasil, Senhor. Põe a Tua mão sobre o Brasil, pacifica essa nação, Senhor. Senhor, transforma essa nação em cordeiros Teus, Senhor. Em cordeiros pacíficos Teus, em tementes a Ti, Senhor. Senhor, há um universo de pessoas que precisam ser alcançados
pelo teu evangelho, pela tua graça, pela tua salvação, pela tua redenção, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos usa, mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor faça. Nós podemos emprestar nossos braços, nossa boca, nossa atenção, nosso coração, mas sem o Senhor não podemos levantar os pés, Senhor. Não podemos erguer a cabeça, não podemos colocar nossos olhos no horizonte, Senhor, porque Tu és o destino de todo homem. Mesmo o que não se rende a Ti, voltará para Ti, Senhor, para ser condenado, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, venha ajudar a nossa nação, Senhor. Venha ajudar o Brasil. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero ler uma palavra aqui, é um pouquinho mais longa do que eu faço nos outros dias. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Antes de eu entrar na palavra, a minha proposta é no primeiro ou segundo programa de fevereiro, eu já entrar com um estudo sobre evangelhos. O que acontece? Não dá para falar dos evangelhos de forma superficial. A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Eu sou um dedicado estudioso, mas é aquele negócio, né? A gente sabe o que o dia nos fornece, né? Então eu já estou no segundo livro sobre os evangelhos, já estou estudando, já estou preparando material. Eu acredito que no primeiro ou segundo programa nós já vamos ter material para apresentar e a gente começa um estudo mais bem elaborado. Por que eu não fiz antes? Os irmãos sabem que eu estudo ainda, eu sou seminarista, eu sou seminarista integral, eu fico internado no seminário durante a semana, e a previsão em dezembro era retornar ao seminário dia 4 de janeiro. No próximo do retorno, o seminário foi dando outras datas, e eu não pude me programar para fazer o programa, porque eu não sabia se eu ia continuar. Então eu acabei não preparando material, não por preguiça, nem por malandragem, nem por descaso. Porque a agenda ficou embaraçada, ficou confusa. Tá entendendo? Agora a gente passando pro sábado, eu vou ter os sábados livres, então eu vou poder programar para ter um estudo. Os irmãos sabem que final de novembro e mês de dezembro eu fiz um estudo sobre Paulo, sobre as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, e também fiz um estudo sobre Hebreus. Não preparei mais por causa da agenda confusa, mas vamos preparar e nós vamos trazer alguma coisa aqui para enriquecer o povo de Deus. O povo de Deus é enriquecido com a exposição da palavra. O povo de Deus é enriquecido em aprender como o nosso Deus opera, em tentar entender como é que são as obras, como é que é o planejamento de Deus na sua ação. E o que pode propiciar isso para a gente é o estudo da palavra. Profecia acontece, mas baseada na palavra. Predição acontece, mas baseada na palavra. Oração acontece, baseada na palavra. Ministérios se desenvolve estruturado na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, versos 105. Eu passei determinados períodos na minha vida, na minha carreira cristã, na minha corrida cristã, onde essa palavra me sustentou por anos. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, você esconder a palavra, Salmo 119, verso 11. Escondi a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Se você quiser ter um mínimo de comunhão com Deus,
a gente tem que se alicerçar na palavra. Não é em história da carochinha, não é em Revelation, não é em manifestações que não têm amparo na palavra de Deus. O Senhor opera pelo agir da sua palavra. Jesus Cristo é o Logos de Deus, é o Verbo vivo, é a palavra encarnada em forma de gente. Jesus encarnou para cumprir as promessas de Deus. Primeira coisa que Jesus cumpriu com o seu nascimento foi profecia. O ministério de Jesus foi totalmente profético. Ele foi estabelecendo e continua cumprindo propósitos da palavra de Deus. Então, o que acontece? O operar de Deus é pelo meio da sua palavra. Então é aí que nós temos que tomar como primeira escolha nossa, tá bom? Deus abençoe. Eu quero ler aqui Gênesis 50, do 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outro e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, o que nós temos aqui? Medo. Nós temos medo. José já havia dito a seus irmãos no capítulo 45 que não foi a maldade deles que foi determinante. O determinante foi o propósito de Deus em salvar um povo que já tinha as promessas por meio de Abraão de ser o povo da bênção de Deus. Deus já tinha prometido a Jacó que faria dele uma nação. Já tinha prometido a Isaac que a sua descendência seria farta e grande na terra. E já tinha prometido a Abraão que a sua descendência ia ser em todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos. Então, Deus usou a maldade,
a inveja, o ciúme, propostas ruins que seus irmãos tinham em relação a José, para levar José para o Egito, lá levá-lo para uma escravidão terrível. Foram 17 anos de pura escravidão, 13 anos de pura escravidão de José. José, desses 13 anos, 10 anos ele esteve preso, e aonde José passou, Deus esteve com ele, ao ponto de José decifrar os sonhos de Faraó, e através da sua ação, Faraó coloca a administração do Egito. Esses sonhos eram sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José entende o sonho, dá uma direção para Faraó, e Faraó entende que José era o homem enviado por Deus. Faraó não conhecia o Deus vivo, mas Faraó sabia que tinha algo maior que ele, acima que ele, e ele pôde contemplar em José a mensagem desse Deus. José passa a ser o administrador não só do Egito, o administrador da nação mais poderosa do mundo na época. José tem o Egito, o celeiro do mundo na época, porque a palavra fala que em toda a cercania do Egito houve seca por 7 anos e havia fome na terra. As nações corriam, a Bíblia fala, não para o Egito, corriam para José. E José lhes fartava, lhes supria a carência, fornecia grãos, alimentos para todos, ao ponto de José tomar toda a prata do Egito, comprar todos os animais, comprar todas as terras, e até o povo egípcio comprou e depois delegou a eles trabalharem na terra por conta de 20% como pedágio pela terra que já era de Faraó, já era da nação egípcia. E os irmãos de José, invejando a sua influência com seu pai, planejam primeiro matá-lo, depois vendem ele como escravo para o Egito, para os cananeus. Os cananeus vendem para Potifar, que era um oficial de alta patente de Faraó. José é alvo de mentira da mulher de Potifar. Potifar joga José na prisão, ele fica 10 anos lá, e no 8º ano ele desvendou o sonho do copeiro e do padeiro. Da forma como ele desvendou, ocorreu. 2 anos depois, o copeiro, vendo a perturbação de Faraó, fala de José. José é apresentado a Faraó e se torna o administrador do mundo, não só do Egito, do mundo conhecido à época, do mundo civilizado à época. E depois ele reencontra seus irmãos vão até o Egito comprar mantimentos, ele vê os seus irmãos, faz
um joguete para provar os seus irmãos caem naquele joguete, se arrepende diante de José, a família toda é levada para o Egito, José preserva todos, 72 homens da família de Jacó, 72 homens e mulheres. Nesses 72 estão incluídas as esposas de Jacó e sua filha, Diná. Não estão incluídas as filhas dos filhos de Jacó, não estão incluídas as esposas dos filhos de Jacó, mas acredita-se que tenha sido um universo total de mais de 200 pessoas. Os principais são 72. 72 pessoas da família de Jacó chegam ao Egito. Jacó fica mais de 17 anos no Egito e lá morre. E quando ele morre, seus irmãos temem por sua segurança. Agora, nada impede que José venha se vingar de nós. Esses irmãos, mesmo vendo o socorro de Deus em livrá-los da fome, em levá-los para um país ser acomodado, onde o seu irmão é o principal do país, protegendo, eles não conseguem aceitar a salvação de Deus. E aí eu quero entrar nesse assunto. Meus irmãos, José aqui representa Jesus. Quando José chora, eu me lembro de Jesus chorando por Jerusalém. Por Jerusalém que não se rendia aos profetas de Deus. Por Jerusalém que o Senhor quis reunir muitas vezes, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Eu vendo José chorar, eu me recordo das almas que são alvo da palavra de Deus, da proposta de salvação de Deus, e não se rendem a Jesus. Preferem coisas das mais horríveis, mais bizarras possíveis, mas não aceitam se render ao Deus vivo, ao Deus que um dos principais sinônimos dele é amor. João fala na sua primeira carta que Deus é amor. Um sentimento que pode definir o Criador de todas as coisas. Deus é amor. As pessoas hoje, elas estão tão poluídas por coisas que afastam ela de Deus, que elas confundem amor com qualquer coisa, confundem amor com paixão, com ganância, com vontade, com desejo, com esperteza, com dominação, com todo tipo de, com vários tipos de desvio moral, ético, doutrinário, do próprio sentido da vida. As pessoas fazem uma confusão tão grande que conseguem impedir que o Deus que é amor lhe alcance os sentimentos.
A Bíblia diz que Jesus foi trazido a nós, foi dado em nascimento virginal na plenitude dos tempos. Deus preparou o tempo do nascimento do Messias para o século I da era cristã, há 2000 anos atrás. Deus preparou aquele local, aquela família, aquela conjunção de pessoas para a vinda do Messias. O Deus que é totalmente transcendente, que é totalmente invisível, que é totalmente soberano, que é totalmente amor, entra no ventre de uma escolhida. Maria foi uma escolhida. Se você pegar o Evangelho de Lucas, Lucas fala que ela é bem-aventurada entre as mulheres. Por quê? Porque Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria que um dia teve que se prostrar diante de Jesus e confessá-lo como Rei e suficiente Salvador. Se tem um ser humano que poderia bater no peito e falar: eu não preciso de Jesus, eu não quero Jesus, seria Maria. Mas não. O operar do amor de Deus vai até a mãe daquela criança, depois um homem, um ministro. Jesus habitou em carne, sofreu dores, Jesus sangrou, Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus se cansou, Jesus precisou dormir em um barco açoitado pela tempestade. Jesus, quando chega na praia após a sua ressurreição, e encontra os seus discípulos pescando novamente, ele fala: tenho fome. Aqui nessa palavra que eu li, José fala no capítulo 20, no verso 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outro e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Tira essa palavra do contexto de José e põe essa palavra no contexto de Jesus. Jesus, o Deus que podemos ver, primeiro capítulo de Colossenses diz que ele é a plenitude de Deus. Ele é o visível de Deus. O Deus que nós poderemos ver, tocar e conviver de igual para igual é Jesus Cristo. Jesus, ao ressuscitar, recebeu um corpo glorificado. A promessa da ressurreição do Senhor é que recebamos um dia, quando Ele nos ressuscitar, que tenhamos um corpo glorificado eternamente. Mas isso é para quem se render
ao amor de Jesus. Quem reconhecer em vida o seu senhorio, quem participar do seu ministério de amor. Meus irmãos, nós não sabemos para que nível de degradação o mundo caminhará, mas chegará um ponto que, apesar da raridade da palavra de Deus, ela vai ser o único escape para os seres humanos. Os seres humanos ainda hoje podem recorrer a recursos financeiros, médicos, tecnológicos, uma série de coisas. Alguns são rodeados de riquezas e recheados de vazios. O único que pode preencher o vazio do coração humano é o Senhor Jesus. Que nós possamos ter a grandeza, a inteligência e a inteligência temporal de que o tempo de Deus para nós é hoje. O tempo de Deus não foi ontem, o tempo de Deus não será amanhã, o tempo de Deus é hoje. A segunda mensagem de Jesus, a primeira foi profética, a segunda foi arrependimento. Sem o arrependimento, o homem não obtém salvação. Sem salvação, o homem não pode ser ressuscitado para a glória eterna. Se tem um campo que o Senhor não pode agir, é a vontade do homem. Quem é chamado por arrependimento para nos rendermos ao Senhor, somos eu e você. Alguns têm uma vida inteira de arrependimento. Outros têm uma única oportunidade. Muitos abraçam a oportunidade, se arrependem e estão com o Senhor, ou vivos ou no descanso eterno estão com o Senhor. Infelizmente, muitos falaram na cara do Senhor: eu não te quero, eu não te aceito, eu te rejeito, eu não te reconheço, eu não me rendo, eu não me arrependo, eu não preciso de salvação. Meu Deus sou eu, meu Deus é o dinheiro, meu Deus é meu bolso, meu Deus é minha vontade. Que nós tenhamos o nosso nome escrito naqueles que serão convocados pelo Senhor para a ressurreição da glória eterna. Que não possamos, naquele dia, ouvir do Senhor: apartam-se de mim, eu não vos reconheço. Vamos para uma música e daqui a pouco a gente volta.
Amém, amados. Graças a Deus. Amados, deixa eu falar bem rapidinho para os irmãos. Eu não sei se os irmãos já repararam. Acho que a terceira ou quarta música que eu ponho desse mesmo cantor, cantor e pastor, o nome dele é Daniel Souza. Ele é da cidade de São Vicente. Primeira coisa, as músicas dele falaram muito forte na minha conversão. Embora eu seja da Baixada Santista, eu me converti na cidade de Campinas, graças a Deus, há mais de 20 anos atrás. E a música dele me influenciou muito. E depois, quando eu voltei para a Baixada Santista, eu não cheguei a congregar na igreja que ele pastoreia, mas eu tive muito testemunho
de como ele conduz o ministério dele, sabe? Então, eu sei o trabalho que ele faz, eu sei o chamado que tem, então eu sei a qualidade da música dele, e eu gosto muito dele, não é uma adoração, mas é trazer alguma coisa realmente consagrada para os irmãos, no quesito de preparo. O louvor é muito importante. O louvor é muito importante. A Bíblia fala que há anjos que ficam constantemente, todo o tempo, diante de Deus, o louvando. É no louvor que o Senhor executa a sua majestade. Então, por isso essa preocupação. Eu, nos próximos programas, vou tentar variar um pouquinho para não ficar tão repetitivo. Eu quero fazer agora uma oração específica por dois assuntos. Alex, Edileia, Gustavo e Maria de Taboão. Olha só, já estamos passando as divisas de Embu, já estamos chegando a Taboão. Logo, logo a gente está chegando no Rio de Janeiro e outros lugares. Pedir oração, eu não sei qual a necessidade deles. Eu acredito que seja salvação, seja santificação, consagração, seja fortalecimento, seja bênçãos de alcançar, de se voltar para o Senhor. O Fernando acabou de mandar um pedido de oração, que amanhã ele vai fazer uma entrevista para melhorar de emprego, tudo mais. E eu quero aproveitar, já que eu vou orar pelo emprego do Fernando, eu também quero fazer uma oração pelo meu primo, Roberto, que depois de mais de 10 anos está voltando para o mercado de trabalho. Graças a Deus, ele fez uma requalificação aí. Vamos orar, porque há impedimentos que só Deus quebra. E esses impedimentos que Deus quebra, o povo dele tem que abrir a boca para orar, tá bom? Eu também quero orar pela vida da Sara, que é nossa assistente, entendeu? Que é o nosso braço direito aqui, é quem nos ajuda em tudo. Que Deus dê graça para ela. Parece que ela tem um ministério de louvor também. Então, pelo ministério de louvor dela, para que seja um ministério calcado no Senhor. Se for calcado no Senhor, vai crescer demais, viu, Sara? Tá bom? Pela rádio aqui, que abre as portas pra gente, tá entendendo? Pelos cultos de domingo, pelos ensinos, pelo fortalecimento da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, ela se fortalece com a pregação da palavra, pela aplicação do ensino e pela oração do crente. Crente que não ora é derrota. Crente que não estuda a palavra de Deus é derrotado. Derrotado no sentido não de bens materiais, meus irmãos. Derrotado no sentido de não ter autoridade, de não ter voz profética de Deus, de não ter comunhão com o Senhor. Está entendendo? Se o crente quiser avançar na vida, em qualquer campo, ele precisa orar, ele precisa estudar, ele precisa praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus e não a pratica é mentiroso. Tá bom? Vamos orar pelo Alex, pela Edileia, pelo Gustavo e pela Maria de Taboão. Eles não deram motivo da oração, mas vamos orar pelos irmãos. Pelo Fernando, pelo Roberto, pela minha tia Rosa, pela Maria de Fátima, minha namorada, pelo pastor Simão, pela família do presbítero Pedro. Essa família ainda precisa da intercessão da igreja, tá bom? Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos pelo ministério
de louvor da Sara, tá bom? Vamos orar para que Deus venha visitar nossa irmã nas necessidades dela, tá bom? Senhor, graças te damos, meu Pai, pela tua presença. Senhor, queremos agradecer a tua eleição em nossas vidas. Senhor, queremos agradecer o teu cuidado, a tua presença, o teu enriquecimento diário que o Senhor faz conosco, Senhor. Senhor, queremos agradecer ao Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu e tem cumprido, que ele seria o nosso Consolador, ele seria aquele que estaria conosco em todos os momentos, Senhor. Senhor, tem horas que o teu Espírito é irresistível, Senhor. Tem horas que não dá para entender o tamanho da grandeza do teu amor, do teu cuidado, Senhor. Senhor, nós queremos agradecer por tudo isso. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Não só comigo, não só com esses da oração, mas com a tua igreja verdadeira, Senhor. Senhor, fortalece ela, prepara ela, Senhor, para os caminhos que o Senhor quer que ela transite, com que ela percorra, Senhor. Nos dá graça, nos dá paz, nos dá fortalecimento, nos dá união, Senhor, nos dá propósito. Sim, Senhor, vem falar conosco, vem nos fortalecer, vem nos agraciar, Senhor. Senhor, queremos pedir a tua presença nos cultos de hoje, de amanhã, de domingo e até o teu retorno, Senhor. Participa dos cultos, traz a tua palavra, Senhor. Prepara os pregadores, prepara os propagadores da tua palavra, para que ela toque, ela alcance o coração dos perdidos, Senhor, daqueles que resistem a ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.